Bendito seja Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fica no mesmo espírito, na mesma fé. Concorda comigo nesta oração. Ora junto comigo. Ainda que você não fala palavras com voz, fala com o espírito, com o pensamento dentro de você. Deus, ele vai te ouvir. Deus, ele vai atender o teu pensamento. Ele vai atender a tua oração em espírito e em verdade. Deus, ele falou lá no livro de Salmos, capítulo 91, no versículo 14, está escrito: porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Apega a Deus, apega a Ele com amor, abraça a Deus. Não sai da presença de Deus, permanece na presença de Deus, porque é promessa de Deus. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele vai livrar essa pessoa dos males desta vida, deste mundo, desta terra. Ele vai colocar essa pessoa no meio dos salvos. Ele está prometendo, é promessa de Deus. Porque essa pessoa apegou a Deus com amor, apegou a palavra, apegou ao Senhor Jesus com amor. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhece o nome do Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Conhece o nome de Deus e exalta o nome dele. Pai maravilhoso, Pai querido, nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Reconhecemos o Senhor como o único Deus. Não há outro além de ti, nem semelhante a ti. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. O nosso Deus, confiamos em ti, cremos em ti. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Põe a mão do Senhor sobre essas pessoas, Pai. Cada homem, cada mulher. Em o nome do Senhor Jesus, supra a necessidade de cada uma delas. Para a glória do Senhor Jesus, cada homem, cada mulher, cada pessoa. Pai maravilhoso, eu entrego estas pessoas nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que essa pessoa está nas tuas mãos. Eu creio que ela crê no Senhor, que ela confia no Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoe os caminhos dela. Abençoe a casa dela. Abençoe as obras dela feitas para a glória do teu nome. Abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Creia. Toma posse. Estou com a Bíblia aberta no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 31. O Filho em relação ao mundo. Observa bem esta palavra, do começo até o final, e deixa o Espírito Santo falar contigo. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Observa bem, ninguém aceita o seu testemunho. É triste isso. Deus enviou o Senhor Jesus como testemunho dele. O Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. E para você que não sabe, a maioria das pessoas não aceitaram. Como hoje. Se você observar, não se iluda com um salão que é conhecido como igreja, como templo, cheio de gente, uma multidão. Não se iluda com aquilo, porque mesmo no meio daquela multidão, são poucos os que aceitam o testemunho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele veio do céu. O Senhor Jesus, ele veio de Deus, do céu. Ele estava com o Pai. Ele é o primogênito e unigênito do Todo-Poderoso Deus, do Pai. E o Pai enviou ele na terra, colocando dentro do ventre de uma jovem chamada Maria.
ela foi concebida pelo Espírito Santo. É certo de que você já ouviu falar. Você sabe dessas coisas. E ele nasceu com dor de parto. E quem conhecia ali José e Maria, pensavam que aquele menino era filho dele, de José. O Senhor Jesus, ouve isso aqui, que o Espírito Santo fala comigo. O Senhor Jesus, ele não tinha DNA de homens. O Senhor Jesus, ele não tinha DNA de homens. Aquele que foi colocado no ventre de Maria, ele veio do céu. Maria foi uma privilegiada em ser concebida pelo Espírito Santo, em dar à luz o ser mais importante que pisou nessa terra, porque ele se fez homem, carne pecaminosa. Ele habitou no meio dos homens, sentou no meio dos homens, comeu com os homens pecadores, bebeu com os pecadores, com os homens. E ele falou, e o Espírito Santo está testificando isto. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. O Senhor Jesus, ele está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra, que é os homens, os pregadores. Eles não sabem como que é lá em cima, como que é estar ao lado do Todo-Poderoso Deus. Mas aquele que veio de lá sabe. O Senhor Jesus sabe. Tem o príncipe das trevas, que também estava lá. Foi diferente sendo expulso de lá. O Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. O Senhor Jesus foi enviado à terra como testemunho de Deus, diferente do príncipe das trevas, que foi expulso do reino do céu, daquele lugar aonde homens, carne, não conhece. Louvado seja Deus. Quem é do céu, fala do céu. Quem é da terra, fala da terra. Mas aquele que veio do céu, conhece tanto o céu quanto a terra. Conhece os mares, conhece os planetas, porque tudo foi feito por meio dele. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando hoje. Quem veio do céu está acima de todos. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele veio do céu, enviado por Deus, pelo Pai. Versículo 32. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Como isso é forte. Ele testifica o que ele viu e o que ele ouviu. O que ele viu lá com o Pai e o que ele ouviu do Pai. Isso é maravilhoso. Ninguém viu o que ele viu. Ninguém ouviu o que ele ouviu. E ele nos deu o prazer de pregar para nós, como hoje ele está pregando no Espírito. Creia de todo o teu coração. Aquele lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu em coração humano. O que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. Não é Deus amar, não. É aqueles que amam a Deus. Deus preparou para eles. Se tu é essa pessoa, então o reino dos céus foi feito para você. Creia de todo o teu coração. Porque Deus vê que você ama Ele. Quando você ama o teu próximo, quando você ama você mesmo, quando você ama o teu próximo, você ama a Deus. E o reino dos céus foi feito para ti. Creia de todo o teu coração. A morada eterna, vida e a verdadeira vida. E vida eterna. Creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Ninguém aceita o seu testemunho. São poucas as pessoas. Às vezes a pessoa vê um templo, aquilo que é chamado de igreja, aquela multidão, mas nem todos aceitam o testemunho de Deus. Quando o Senhor Jesus fala que são poucos os salvos, o Senhor Jesus não está colocando o mundo. O Senhor Jesus está falando daquilo que parece igreja.
daquilo que é um grupo de pessoas, daquilo que é um templo, daquilo que é uma igreja, um salão cheio de gente. O Senhor Jesus está olhando para todo aquele povo e falando: são poucos os salvos. Porque nem todos aceitam o testemunho de Deus, como tem que aceitar. Não é da boca para fora. Não é falar eu aceito e viver a vida de qualquer jeito, viver a própria vida. Se você aceitou Jesus, o testemunho de Deus, então você tem que viver para Ele, a pessoa tem que viver para Ele. A pessoa tem que renunciar a este mundo. Tem pessoas que me criticam, tem pessoas que falam de mim, até pessoas que conhecem a Bíblia. Eu não consigo entender isso. Se eu viver no meio da rua, sentando nas praças, batendo papo com pessoas, andando nos bares, entrando nos bares, fazendo isso, fazendo aquilo, eles me criticam. Mas se eu me oculto dessas coisas, que não é de mim mesmo, é o Espírito de Deus que está na minha vida que me levou a fazer isso, as pessoas falam também. As pessoas comentam. Eles não sabem cuidar da vida deles, ficam cuidando da vida dos outros. Aqui eu estou pregando, aqui eu estou ensinando. Cada quem cuida da sua vida. Deus deu uma vida para cada um de nós, para cada quem cuidar da sua própria vida. Já é tão difícil eu cuidar da minha própria vida. É tão difícil eu cuidar da minha própria vida. Eu dependo de Deus, eu preciso que Deus cuide de mim, porque eu mesmo não consigo cuidar da minha vida. Como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Eu oro pelas pessoas, eu intercedo diante de Deus pelas pessoas, eu entrego as pessoas nas mãos de Deus, eu peço para Deus, Deus abençoa aquela pessoa, Deus ajuda aquela pessoa, Deus faz isso e aquilo na vida dessa pessoa, daquela pessoa. Eu intercedo, mas quem cuida é Deus. É Deus quem cuida, é Deus quem sabe das madrugadas daquela pessoa. É o Senhor Jesus quem sabe do oculto e do profundo daquela pessoa. É Deus quem sabe. Quando aquela pessoa está gemendo às madrugadas, sentindo uma dor, angustiado, angustiada, tristeza, sendo humilhado, sendo esquecido, desprezado, é Deus quem vê, não é Olavo, não é o homem quem vê. Quem vê é Deus, então é Ele quem cuida de mim e de você. Eu estou pregando e falando da terra. Aquele que veio do céu, ele conhece o céu, ele fala do céu. Aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, e ele pregou aqui na terra. Bem-aventurado é você quem crê. Se você crê, você é um bem-aventurado, bem-aventurada. Essas palavras são dele. E ele falou mais aí, versículo 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Como isso é maravilhoso. Se você aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, e você andar com Ele, andar nas pisadas do Senhor Jesus, você vai testificar que Deus é verdadeiro. A verdade está nele, Ele é a verdade. Como o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui mesmo no livro de João, capítulo 14, no versículo 6, está escrito. Ouve com atenção. O Senhor Jesus falou, o Espírito Santo está pregando hoje no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem todavia, quem em verdade lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica, é um certificado, que Deus é verdadeiro, ou seja, eu falo e afirmo, Deus é verdadeiro. Aí se alguém falar, por que você tem tanta certeza que Deus é verdadeiro? Porque eu sei quem eu era no passado. E eu sei o que Ele fez em minha vida, a obra que Ele fez e está fazendo a cada dia. O homem não pode fazer o que Ele fez. Ninguém pode fazer. Não existe religião para fazer o que foi feito e o que está sendo feito na minha vida. Só Deus pode fazer. O verdadeiro, o poderoso, o único. Aquele que está sentado no céu dos céus. E eu creio nele e confio nele. Recebe o Senhor Jesus não só da boca para fora, mas de todo o teu coração, como teu único e suficiente Salvador. Salvador da tua vida, Salvador da tua alma. É o testemunho de Deus, o Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. No versículo 34 ele continua falando, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Observa bem, o enviado de Deus fala dele, fala de Deus. Testifica de Deus.
testifica do testemunho de Deus, o Senhor Jesus. Deus me enviou para pregar estas palavras, a palavra de Deus, falar acerca do Todo-Poderoso Deus, do testemunho de Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Ele não dá o Espírito por medida. Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Ele não dá por medida, ou seja, Ele não vai dar um pouco do Espírito dele para alguém, não. Ele dá o Espírito dele completo para cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Davi, quando ele recebeu a unção, com aquele óleo que o profeta Samuel derramou na cabeça dele. Aquele Espírito que apossou dele é o mesmo que está em mim. O Espírito Santo, sem tirar e sem colocar nada. O mesmo Espírito, o mesmo que estava no apóstolo Paulo de Tarso, o mesmo que estava no apóstolo Pedro, o mesmo que estava nos heróis da Bíblia, o mesmo que estava nos profetas de Deus, o mesmo que estava pairando sobre as águas, é o mesmo Espírito Santo que está em mim. Ele não dá por medida, é o mesmo que está em você. Você que tem o Espírito Santo, Ele não dá por medida não, Ele dá o Espírito Santo completo, completo. Agora quem faz a unção, a sabedoria, o conhecimento ser maior, mais e mais, é a própria pessoa. Porque quanto mais eu busco, mais eu vou achar, eu vou ter mais. Quanto mais você busca, quanto mais você se esforça, mais você tem, mais você recebe da parte de Deus a unção. Mas o Espírito é na base para todos iguais. Ninguém recebe mais do que o outro, o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado completo. Mas quem faz a unção, o poder de Deus, a autoridade aumentar, é você, sou eu, é cada um de nós. Conforme a obediência, conforme o temor, conforme as práticas, conforme a fé, conforme a obediência de cada um de nós. Só vai aumentando essa intimidade com Deus, essa unção com Deus, esse poder com Deus, essa autoridade que Deus dá. Só vai aumentando. Quando a pessoa passa a desobedecer, ela também perde a autoridade, o poder, a unção, a essência de Deus, a intimidade, perde tudo. Quando a pessoa desobedece, vive uma vida de rebeldia, de perversidade. A pessoa recebeu tudo e perdeu tudo por conta da desobediência. Ouve com atenção, o Espírito Santo é dado completo para cada um de nós. Ah, Deus, me dá uma porção do teu Espírito. Isso não existe. Porção do teu Espírito? Não, não existe. Existe o Espírito completo. Deus não dá por medida. O Senhor Jesus falou, o Espírito Santo está testificando isto. No coração de todo aquele que ouve, todo aquele que crê, todo aquele que toma posse da palavra de Deus. Está escrito aí. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Como isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Deus, Ele ama ao Filho. Filho com letra maiúscula, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus obedeceu tanto o Pai em tudo, que o Pai confiou tudo nas mãos dele. O céu e o céu dos céus, a terra, o mar, os planetas, tudo que neles há, foi colocado nas mãos do Senhor Jesus. Ele conquistou isso. O Pai, ele não faz nada sem o consentimento do Filho. É até estranho falar isso, mas porque o Filho conquistou isso. E o Pai é justo, é fiel, é verdadeiro. E o Pai confiou no Filho tudo. Está tudo nas mãos do Senhor Jesus. Tudo que eu quero, tudo que você quer, tudo que eu preciso, tudo que você precisa e necessitamos, está nas mãos do Senhor Jesus. Pedimos a Deus no nome do Senhor Jesus. Usa o nome do Senhor Jesus. Jesus é tão obediente ao Pai que Ele sabe que o que dá para os homens e as mulheres na terra, para as pessoas na terra, é dado por Ele. E Ele não faz nada por Ele mesmo. Tudo que Ele faz é fazendo a vontade do Pai. Ele não sai da vontade do Pai, Ele está sempre fazendo a vontade do Pai.
tudo que ele faz, tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele vai fazer, ele faz tudo segundo a vontade do Pai. Ele dá prazer ao Pai, ele dá alegria ao Pai. O Senhor Jesus. Por isso Deus confiou tudo nas mãos do Filho. É como aquele pai que tem uma empresa e o filho trabalha na empresa. E o filho não faz nada por ele mesmo, ele obedece o pai. Ele não humilha os funcionários do pai, os encarregados, o pessoal que está ali na empresa trabalhando, os prestadores de serviço, ele não humilha. Ele trata tudo como ser humano, com humildade, e o pai fica observando. E o filho não transgride nada do pai, as leis do pai, as ordens do pai, os decretos do pai na empresa. E o pai passa a confiar no filho e fala: filho, tu conquistou a minha confiança. Eu estou colocando essa empresa e tudo que é meu, estou colocando nas tuas mãos. E o filho não desagrada o pai. O filho está sempre fazendo a vontade do pai. Assim é o Senhor Jesus. Assim é o Senhor Jesus. Tem empresa na terra que é colocada nas mãos do filho. O pai confiou no filho e entregou nas mãos do filho. E às vezes da filha, que passou confiança para o pai. E o pai passou a confiar. Porque o filho ou a filha está fazendo a vontade do pai. Está agradando o pai, está dando prazer ao pai. Assim foi o Senhor Jesus com Deus. E Deus colocou os céus, a terra, o mar, os planetas e tudo que neles há, tudo nas mãos do Senhor Jesus. Tudo que eu recebo, tudo que tu recebe, é vindo das mãos do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. E aí, para encerrar, observa bem esse versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Olha só, por isso, a vida eterna está com Ele. A salvação está com o Senhor Jesus. Só no Senhor Jesus tem a salvação. Nem em Deus tem a salvação. A salvação está no Senhor Jesus. Fora do Senhor Jesus não existe salvação. Está escrito aqui, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que em verdade se mantém rebelde contra o Filho, contra o Senhor Jesus, não verá a vida. Não verá a vida. Porque isso aqui não é vida. Jesus aqui está falando da vida eterna. Não verá a vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre essa pessoa permanece a ira de Deus. Porque essa pessoa se rebelou contra o Senhor Jesus, contra o Filho de Deus. E a salvação, a vida eterna está no Senhor Jesus. A verdadeira vida está no Senhor Jesus. Deus confiou no Filho e entregou nas mãos do Filho a verdadeira vida. Quem quiser ter a verdadeira vida, então conquista nas mãos do Senhor Jesus. Nas mãos do Senhor Jesus. É só você declarar no nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Está escrito aí na palavra de Deus. Por isso, quem crer no Filho, quem crer no Senhor Jesus, tem a vida eterna. O que em verdade se mantém rebelde, batendo de frente contra o Filho, não verá a vida, não terá a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus está falando. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. O Senhor Jesus morreu cravado na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar. E essa pessoa se mantém rebelde contra o Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus não morreu na cruz. E essa pessoa continua embaixo da ira de Deus. Essa pessoa será condenada. Julgada e condenada, porque ela não aceita o testemunho de Deus. Isso é verdade, o que você está ouvindo. E que o Espírito Santo, se porventura está em você, testifica da verdade que você está ouvindo, que essa pessoa está ouvindo. Ouve, crê e toma posse no nome do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Eu creio e eu tomo posse dessa palavra, porque é verdadeira. É palavra vinda do trono de Deus, para todo aquele que crer, que confia. Em nome do Senhor Jesus. Só o título aí já está falando tudo. O Filho em relação ao mundo. O Filho em relação ao mundo. Se você recebe o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma, você foi tirado do mundo. Você foi colocado no meio dos salvos, como foi dito no início. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra.
Compartilhe essa palavra, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Você que não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus.